Salve, salve! Muito bom estar de volta. Bom, no vídeo passado eu comentei sobre as ideias e como aplicá-las. Mas o que acontece quando você tem duas ou mais ideias? Todas elas são excelentes, só que elas ofuscam umas às outras. E qual merece prioridade? Ah, mas todas as ideias são boas, eu não sei qual que eu vou aplicar. No vídeo de hoje eu vou tentar resolver esse impasse, mas antes de resolver tudo isso, eu vou explicar para vocês o que aconteceu antes desse vídeo. Por que eu fiz esse vídeo? Qual o motivo por trás de tudo isso? Continua aí que a gente explica. Bom, primeiramente eu tô para gravar esse vídeo faz um tempo já, mais ou menos um mês, talvez até um pouco mais, mas eu estava procrastinando. Bom, eu falo um pouco sobre isso nos meus dois últimos vídeos. Bom, mas isso não vem ao caso agora. Algumas semanas atrás, aconteceram algumas sincronicidades onde eu tinha assistido um vídeo que era sobre os maiores atiradores da ficção. Era um vídeo relativamente longo, acho que tinha uns 20 minutos, então tinha muita coisa nesse vídeo, então aquilo ficou na minha cabeça por bastante tempo. Além disso, como vocês não sabem, do último vídeo pra cá, eu desenvolvi alguns gostos a mais, algumas atividades, novos hobbies, né? E um deles é tocar bateria. E então, assim, eu acompanho muito o conteúdo disso, e um desses conteúdos que apareceu para mim também foi como que o Eloy Casagrande, que é considerado hoje o melhor baterista da atualidade por muitas pessoas, talvez você não concorde com isso, mas o vídeo é meu, então a opinião é minha. Mas, enfim, voltando. O Eloy Casagrande, ele explica como que ele fez o design da máscara dele, porque, para quem não sabe, o Eloy, ele é baterista do Slipknot e todos os integrantes têm máscara, né? Então ele explica, né, como que ele fez todo o design e tal. E um detalhe que tem na testa dele é como se ele tivesse tomado um tiro. Beleza, então a primeira coisa que aconteceu foi o vídeo dos maiores atiradores da ficção. Em segundo lugar, foi a máscara do Eloy Casagrande, que tem esse tiro na testa. E depois eu explico melhor o que eu identifiquei a partir disso. E também outra coisa que eu tinha feito, eu tinha passado no mercado e tinha estilingue para vender. Tipo estilingue normal, assim, daqueles que todo mundo conhece, que é como se fosse um Y, assim, que é um galhozinho pra cá, outro pra cá, nada muito profissional. E eu tava lembrando da minha infância e tal, que eu tinha um, só que daí assim, eu acabei fazendo merda, e daí meu avô, ele quebrou esse estilingue. E aí eu não tinha mais estilingue, então daí eu fiquei com vontade de comprar estilingue quando eu vi ele no mercado, e eu comprei. Por que eu tô falando isso? Bom, todas essas três coisas, elas têm uma coisa em comum, que é a mira. O estilingue precisa de mira, o tiro na testa da máscara do Eloy Casagrande foi feito por uma arma, então uma arma tem mira, né? E também os maiores atiradores da ficção também tem a ver com mira. E teve algumas outras coisas ali que aconteceram, mas agora não vem ao caso lembrar. Mas enfim, essa palavra ficou na minha cabeça, mira. O que eu vou fazer com essa palavra? O que tá aparecendo em tão pouco tempo? Foi assim, no intervalo de 3 ou 4 dias. E daí eu tava pensando, caramba, por que tá aparecendo essa palavra pra mim? Bom, pensando muito na vida e pensando muito nessa palavra, né, tentando aplicar ela em diferentes áreas, tentando observar, né, perceber padrões na minha vida e o que aquilo poderia ter a ver com mira. E a palavra que apareceu pra mim foi organização. Não organização de vou pegar aqui vou lá pro meu quarto e vou organizar meu quarto, vou organizar meu guarda-roupa, ou enfim, não é organização literal. Em resumo, quando você tem uma arma, exemplo, você tem uma sniper, ok, tem todo o cenário, inclusive na thumbnail vai ser mais ou menos isso, tem todo um cenário, certo? Tem uma mira, tudo que está em volta deixa de ter importância, apenas aquele ponto tem importância. Isso tem muito a ver com o livro A Única Coisa. Eu vou falar um pouco desse livro, só que mais pro final do vídeo, só para não ficar muito bagunçado esse início. Em resumo, qual que é a sua única coisa de agora? Qual que é a sua próxima etapa? Beleza, você está com a vida bagunçada, exemplo, parte financeira, parte profissional, parte pessoal, em relação às suas amizades, em relação a qualquer área da sua vida que seja. O que você vai mirar primeiro para você organizar primeiro? Você não consegue, você não tem o jutsu do Clone das Sombras do Naruto, então o que você vai fazer primeiro?
entendeu? Então, é isso o que eu vou falar para vocês agora. Então, fiquem com o vídeo. Agora eu vou comentar para vocês a respeito do paradoxo do asno de Buridan. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome Buridan, mas enfim. Bom, em resumo, tem um asno e daí a tantos metros tem uma pilha de feno e a tantos metros tem um balde d'água. E aí ele tem essas duas coisas que ele precisa saciar, a fome dele e a sede dele. Vamos supor que a fome e a sede dele seja na mesma vontade que ele esteja de saciar, certo? E tanto a pilha de feno quanto o balde de água estão na mesma distância, e ele está exatamente no meio. Ele fica tanto tempo tentando se decidir o que é mais essencial para ele saciar, né, a vontade dele, e ele acaba morrendo. Tá, pera aí, eu ia continuar, mas eu vou parar por aqui. Tinha um pessoal aqui que eles estavam testando a luz, e assim, tem duas luzes que eu uso atrás do celular, duas luzes de LED que fica uma luz mais amarelada. Como o vídeo tá em preto e branco, vocês não vão ver que tá amarelada, mas enfim. E tem uma luz de LED que é mais ou menos desse tamanho assim, né? E o teto daqui é muito baixo, então, ó, por exemplo, aqui é o teto já. Aí, é isso, eles estavam testando a luz, aí eu tive que ir lá desligar a luz e por isso que eu acabei interrompendo o vídeo. Mas enfim, bom, vamos à continuação do vídeo. Eu estava falando do paradoxo do asno de Buridan. Só que assim, hoje existe o paradoxo do asno de Buridan moderno. O que seria isso? Bom, com o avanço da tecnologia, redes sociais demasiadas, enfim, a internet no geral, ela acaba tendo, cara, milhares de distrações em relação a você ficar scrollando a tela do celular, em relação e isso independente de qual rede social que seja, né? E não apenas ali na internet, mas na vida mesmo nós temos muitas distrações, muitas coisas atrativas. Mas mais tarde eu vou falar a respeito da dopamina barata. O paradoxo do asno de Buridan moderno seria basicamente isso. Você não consegue mais identificar o que é mais essencial para você, o que é mais prioridade. Exemplo, eu comecei a estudar neurociência e eu comecei a estudar bateria, que são duas coisas complexas. Eu voltei a desenhar, eu faço desenhos tipo, complexos, no caso eu estou fazendo tipo, em folha A3, né, que é mais ou menos desse tamanho, e desenhos hiper detalhados. Para mim, todas essas três opções são extremamente interessantes. Só que assim, se eu ficar nesse limbo de indecisão, pô, o que eu vou fazer agora, que não sei o que, caralho, mano, e agora? Eu basicamente vou ser o asno de Buridan. Então, eu tenho que mirar em alguma coisa, independente de qual seja, e continuar fazendo. Exemplo, se eu começar a estudar bateria agora, eu vou fazer lá os rudimentos no meu pad com as baquetas. Beleza. Se eu fico por 2 horas nesses estudos, eu não vou estar exterminando as outras opções. Eu só vou interromper por um curto período de tempo e depois eu estudo outra coisa que eu tenho interesse e assim por diante. Então, qual que é a sua única coisa do momento ali? E vocês vão entender melhor isso quando eu começar a falar do livro. Bom, eu trouxe minha cadeira um pouco mais para frente porque fica mais fácil de eu colocar o play aqui, né, para poder gravar. Mas enfim, bom, vamos lá. Hoje no nosso cotidiano nós temos excesso de informações de todo canto. Você não consegue decidir o que você quer. Isso em relação às suas redes sociais, como eu já disse, isso em relação a, sei lá, a sua casa mesmo. Você tem, imagino que você tenha muitas distrações. Pessoas com TDAH piora um pouco, e esse é o meu caso. É claro que sim, tem muitas pessoas que não têm TDAH, porque normalmente essas pessoas elas só são viciadas nas redes sociais, e por conta desse negócio da dopamina barata, excesso de informação, excesso de vídeo, e você não conseguir, sei lá, ter atenção por um vídeo de 20 minutos, que normalmente é o padrão que eu quero fazer aqui no meu canal, isso acaba desregulando os seus receptores de dopamina dos seus neurônios. Então, esse excesso de informações é uma das coisas que mais distancia, né, as pessoas de conseguirem o que elas querem. Porque elas querem dopamina rápida, isso, ou seja, vamos supor, tenho uma ambição. Se eu não conseguir isso aqui rápido, no primeiro obstáculo
que vier, eu vou desistir e é isso, porque essas pessoas elas estão acostumadas com vídeos curtos, com a dopamina rápida, certo? E isso que acaba sendo ruim. Então, qual que seria a solução para todo esse excesso de informações? Elimine o excesso e deixe apenas o essencial. Em resumo, a organização, ela não se trata de você conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. Não, você elimina todo o excesso e você deixa apenas o essencial. Por exemplo, quero treinar a bateria tal dia da semana, aí no outro dia eu vou treinar, sei lá, arte marcial, no outro dia eu vou estudar neurociência e no outro dia eu vou desenhar. Enfim, beleza, então daí você separa, né, as horas do dia que você tem livre, você elimina o excesso. Naquele dia você não vai fazer outra coisa além de bateria, além de desenho, além de, enfim. Então você elimina esse excesso, deixa apenas o essencial. Sobre o excesso de informação, a solução é você eliminar os excessos e deixar apenas o essencial, apenas o básico, apenas aquela velha história do menos é mais. Você já deve ter ouvido isso milhões de vezes. O básico bem feito, ele funciona, ele dura por mais tempo. Por exemplo, igual os vídeos que eu estou fazendo. Cara, eu não estou fazendo um negócio bem elaborado, eu não faço uma edição absurda, eu não coloco musiquinha, corte rápido. A ideia desse canal é justamente eu simplificar o máximo que eu puder para que eu apenas grave o vídeo e ponto. Por exemplo, o que eu estou falando agora não está no roteiro, só está vindo da mente. Só que assim, eu faço, né, como se fosse um breve resumo, eu bolo como se fosse um roteiro, não é bem um roteiro, mas eu bolo um raciocínio, né, do que eu vou falar. Coloco ali os tópicos, né, as etapas, né, para eu não me perder. Por exemplo, toda vez que eu pauso o vídeo, eu dou uma recapitulada só para ver o que vai vir depois, para que não fique, tipo, tudo muito confuso, para que tenha pelo menos uma ordem. Mas esse é o máximo de esforço que eu coloco, entende? Então, assim, para mim, o real esforço está no conteúdo que eu estou trazendo e não na edição. Então, basicamente, é o 80-20, né? Que é o que com 20% de esforço eu consigo 80% de resultado. Por exemplo, eu não estou me esforçando demais. Eu apenas faço 20% de esforço para bolar um raciocínio legal, para trazer um instrumento que dá para aplicar na prática, né? Que eu aplico e funciona. E vem os 80% de resultado que não necessariamente, por exemplo, agora eu estou no meu terceiro vídeo do YouTube. Então, ainda não está monetizado, ainda não estou ganhando dinheiro com isso. Mas eu tenho um vídeo postado. Então, quantas pessoas querem gravar vídeo e não postam? Porque simplesmente não sabem como gravar o vídeo, não sabem como fazer o roteiro. Sendo que é só você bolar um raciocínio, ligar a câmera e gravar, entende? Como eu disse, eu não coloco muita edição. O máximo que eu coloco de edição é cortar os 3 primeiros segundos e os 3 últimos segundos de cada take, que é os momentos que eu estou fazendo assim, né? Colocar em preto e branco, faço a mixagem de áudio, coloco um ruído branco e só. Então eu sempre facilito. Eu tiro o excesso e deixo apenas o essencial. Menos é mais. O básico bem feito funciona muito mais e por isso eu consigo fazer muitos mais vídeos. Ah, mas por que você ficou todos esses meses sem gravar? Por pura preguiça, porque eu podia ter gravado. Então eu tô sendo sincero, eu fiquei com preguiça, eu fiquei procrastinando. É claro que assim, aconteceram muitos problemas, eu tive que mudar de casa, deu treta com família, mas eu não vou explicar isso agora, talvez em outro vídeo, mas enfim. E por conta disso que eu acabei não gravando. Mas a princípio é simples, na teoria é simples, e na prática também é simples, eu só preciso levantar e fazer. Esse vídeo daqui mesmo, eu já tava querendo fazer ele já faz um mês. E eu não tava gravando por pura preguiça, então é simples. Porque se ele é tão simples assim, por que eu não gravei ele antes? Porque se é só eu posicionar ali as luzes, coloco o celular ali para poder gravar, por que eu não estava fazendo antes? Então, não tem desculpa, né? Não tem uma desculpa plausível, é só pura procrastinação mesmo, e é isso. Eu até ia explicar o que é o livro A Única Coisa, mas, assim, eu não li todo o livro, né? Eu sei mais ou menos do que se trata, de pouca coisa dele. Porém, um dos ensinamentos que eu aprendi é justamente isso. Qual que é a sua única coisa desse dia, desse momento? Qual que vai ser a escolha? No que você vai mirar? Entende? Então, assim, inclusive outra sincronicidade que eu tinha comentado lá dos Mários Atiradores da Ficção, Máscara do Eloy Casagrande e o Stiling, a outra coisa era justamente que eu tinha passado o ensinamento desse livro, A Única Coisa, para um brother meu que tava meio perdido, né, na vida. E é basicamente isso, é você conciliar a sua vida determinando sua prioridade, entende? Beleza, você tem muitas responsabilidades no seu dia, na sua vida. Por exemplo, você pode ter seu trabalho, sua faculdade, você pode ter filhos em casa. O que é a sua prioridade ali, entendeu? Então,
beleza, resolveu a prioridade, qual que é a sua próxima prioridade? Qual que é a sua próxima única coisa? E assim você vai organizando a sua vida. Então, eu sei que, por exemplo, vocês podem estar pensando, tipo, mas para você é fácil falar, você não tem filhos, você não faz faculdade, então, como você tem muito tempo livre, você lida melhor com isso. E realmente, eu concordo com isso. Mas ainda assim, poderia ser pior a situação, no seu caso. Então, é sempre definir as prioridades que você tem na sua vida, e assim você consegue fazer uma coisa após outra, porque, cara, ninguém vai vir te salvar. Ninguém liga para sua história triste. Você tem que ir lá e resolver. Vamos usar esse mesmo exemplo da sniper. Uma sniper é apenas uma pessoa que usa a arma. Ela que regula tudo, ela que deixa tudo certinho, ela que mira e ela que atira. Então não espere que ninguém faça as coisas por você. Resolva as suas próprias coisas. Apenas você não está perdido. Você apenas precisa de tempo livre. Tira o seu celular de perto, coloca apenas um caderno e fica com o seu tempo de ócio, o seu tempo livre para você pensar, organizar melhor, pensar sobre a sua vida e como você pode organizar melhor a sua vida. Hoje eu ia gravar esse vídeo, na verdade eu já ia gravar faz bastante tempo, mas eu sempre estava arranjando uma desculpa após outra. Porque assim, eu trabalho na equipe sonora de um restaurante, e daí o que acontece? Pela parte da manhã, normalmente tem a playlist, né, que eu coloco, que é a playlist de música eletrônica. Aí após o almoço tem a banda mesmo, né, que toca aqui. Eles são vários instrumentos, aí fica tipo muito barulho. Só que de manhã eu preciso colocar essa playlist porque vem os clientes aqui no restaurante, então eles precisam ouvir música. E esse é o meu trabalho, então por isso que eu tenho que colocar. E por conta disso, por conta de quando eu tava nessas essas músicas ali da playlist, ficava atrapalhando o vídeo. Eu fazia testes, né, no celular e tal, e ficava com aquela música de fundo e tava me atrapalhando. E eu queria que tipo fosse apenas silêncio, apenas como tá agora. Por que eu tô gravando agora? E por que não tá rolando a playlist? Porque assim, eu trabalho num restaurante beira-mar, e daí a maré influencia demais. E a maré tá meio ruim, tá época de chuva aqui. Cara, no Nordeste, quando chove, todos os rios eles desaguam no mar, e aí fica aquela água barrenta, enfim, daí por isso que não vem cliente. E por isso que agora eu tô gravando. A outra coisa que eu ia falar, de uma outra desculpa que eu ia arranjar pra não gravar esse vídeo hoje, é que eu tava com rinite. Cara, eu acordei espirrando pra caramba, eu tô com dor de cabeça, tá complicado. Essa luz aqui na minha cara tá me atrapalhando, mas daí eu falei, pô, cara, pra eu não espirrar, o que eu vou fazer? Vou colocar uma blusa, né? Então daí eu arranjei aqui o casaco, e é isso. Então daí eu simplesmente coloquei o negócio que gravei. Eu só tenho que fazer, cara, é só levantar e fazer o negócio. Por exemplo, pô, cara, eu quero treinar, mas eu não consigo. Como que eu começo? Começa, meu! Você começa começando a fazer alguma coisa, entendeu? Por exemplo, pô, eu quero fazer um treino e tal. Cara, coloca uma meta simples, uma meta ridícula. Quero treinar. Então hoje eu vou fazer 2 flexões. Eu vou fazer uma flexão. Que o negócio é tão ridículo que você fala, pô, cara, não vou conseguir fazer 2 flexões. Só que quando você for fazer essas 2 flexões, você não vai fazer só 2. Você vai falar, cara, eu não vou fazer só 2 porque, pô, que bagulho ridículo. Uma criança, né, faz mais do que 2 flexões. E porque a parte mais difícil de todas é você começar alguma coisa, não é você continuar. É claro que tem as adversidades, os obstáculos, né, que vão aparecer, mas enfim, isso é conversa para outro vídeo. Eu até ia falar mais coisas nesse vídeo, mas acho que eu já falei demais. Eu sempre vou poder fazer uma parte 2. Eu ainda não sei qual que vai ser o próximo vídeo, se vai ser sobre as ambições, se vai ser sobre a parte do som e sombra, no caso o nome do canal. Eu ainda não sei. Se vocês quiserem colocar sugestões aqui, no caso, conectadas com o que eu conversei nesse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí nos comentários, deixa o like. É isso. Eu sou o roteirista e esse foi o som da minha sombra. Tamo junto. Até a próxima.